Olá! E hoje nosso bate-papo é sobre algo muito importante, assim como a passagem aérea e reserva em hotel. É o seguro viagem. E para isso, a gente chamou o Thiago, representante da GTA, uma empresa especialista em seguro viagem. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer te ter aqui. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse produto que é de extrema importância? Por favor. Então, vamos a algumas perguntas. A primeira pergunta. Pois não. Por que o seguro de viagem é tão importante e quais os benefícios que o seguro de viagem GTA oferece? Perfeito. O seguro viagem, ele é essencial dentro de uma viagem. Primeiro, a Patrícia mencionou aqui, né? Você vende uma passagem aérea, né? Um meio de hospedagem, traslados, imagina ingressos de parque, aí vem o seguro viagem. O seguro viagem é importante, Paty, em função da proteção financeira. Esse é o principal item. Porque, imagina, você vai viajar, tanto no Brasil quanto no exterior, e você pode precisar em função de uma situação médica, né? Hoje o primeiro item de acionamento de uma viagem se trata para uma situação de ordem médica, que pode ser por enfermidade, algo interno ao nosso organismo, né? Você comer alguma coisa e passar mal, você sair de um lugar aqui quente como é Campo Grande para uma Patagônia e ter um problema de náusea, né? De mudança de temperatura, de ficar gripado, e também um acidente que é um previsto que a gente não escolhe, né? Sim. Você fazer uma grande caminhada, ter uma torção, uma eventual queda num esporte de neve, né? Então é importante por essa proteção. Por quê? Parte de proteção financeira. Porque você pode ter uma queda, um acidente, e a depender da gravidade do acidente, isso vai ter um custo médico elevado, né? E a seguradora, ela tem coberturas com grandes valores aí monetários para que o passageiro não precise tirar a mão do bolso da viagem. Então, isso é uma proteção financeira para o passageiro que está em viagem. Esse seria o grande benefício, principal, no caso, pensando no seguro viagem, além das coberturas de bagagem. Sim. Eu penso que hoje o segundo item mais acionado dentro do seguro, além do atendimento médico, seria para proteção de bagagem, tanto para o extravio quanto para o atraso de bagagem, né? Que ele é coberto a partir de 6 horas. Né? Você chegou no destino, passou 6 horas, não chegou a tua bagagem, você pode comprar itens de higiene, roupa básica e solicitar o reembolso depois. Sim, com certeza. Fora as outras coberturas, como, por exemplo, assessoria jurídica, né? A gente não sabe o que muitas vezes a locação de carro é muito comum hoje em viagem, né? As road trips, e a gente não sabe o que muitas vezes pode acontecer nesse percurso, atropelar alguém ou se envolver em algum acidente de trânsito, né? Então, são situações que são principalmente nos Estados Unidos. Sim. É muito comum, um eventual até multa de trânsito, você precisa de uma assessoria e a seguradora, a GTA, vai lá conseguir, por exemplo, um advogado que fale português para ajudar o teu cliente no exterior. É mais um benefício. Sim, com certeza. Vamos à segunda pergunta. Em que situação o seguro é indispensável, mesmo para as viagens curtas ou aqui na América do Sul? Olha, a gente tem muito a questão do seguro viagem para a gente entender que ele não é só para onde é obrigatório, né? Então, o primeiro item seria entender onde que ele é obrigatório. Então, por exemplo, hoje 99% dos países da Europa é obrigatório você adquirir o seguro viagem. E a gente não precisa ir tão longe, segundo a América do Sul. Hoje na Argentina, não tem 2 meses que passou a ser obrigatório, né? Então, imagina aquele passageiro que comprou a sua viagem lá no início do ano e vai viajar fim de 2025 e naquela ocasião não era obrigatório. Sim. Hoje passa a ser obrigatório, a gente entender a obrigatoriedade, né? A gente está falando de América do Sul. A Argentina é um país que é obrigatório. E a gente entender também que, principalmente em destinos de neve, como a Argentina, Chile, né? A própria Bolívia, se eu entender, por exemplo, o deserto de sal, uma paisagem muito fria também, de temperaturas baixas, né? Eu entender a necessidade de você precisar de um atendimento nesse local e até em função de um esqui de esporte de neve, que o risco é muito alto. Sim. Então é importante, pensando numa viagem para esses destinos de América do Sul, que são muitos destinos de neve, e você vai ter uma prática de esporte, no esqui ou outros esportes, a chance da lesão, e você entender também que, e você é expert nisso também, né, Patrícia? Vender boas coberturas, não basta também você vender qualquer plano, né? Você vender planos que tenham boas coberturas. E não só neve, né? Altitude também. Muita gente passa mal na altitude. É extremamente comum, né? Então, aqui a gente tem Chile, Argentina, nós temos uma variação de altitude muito alta, né? E além disso, a gente falou de América do Sul, mas também tem as viagens curtas que você pode eventualmente ir de carro, né? Também, né? A gente está num estado aí de fronteira com outros países sul-americanos que você pode viajar de carro. E as viagens domésticas aqui também. A gente tem as viagens próximas. Hoje o seguro viagem, ele cobre uma viagem nacional a partir de 50 quilômetros de deslocamento, né? Então imagina para quem vai para Bonito, para quem vai para Três Lagoas, para quem vai para outras pontas do estado, viagens interestaduais e até nacionais, ainda além dos benefícios todos que a gente vem falando, né? A questão do preço do seguro viagem nacional. É muito barato. Eu acho que não dá R$10 por dia por pessoa, é muitíssimo barato. E com boas coberturas. E com boas coberturas. E assim, já que mencionou a questão do custo de saúde, né, que é o principal motivo da gente adquirir o seguro viagem, sim, a gente tem que levar em consideração que hoje os planos de saúde, nem todo mundo tem um plano de saúde com cobertura nacional. Então, geralmente é ou estadual ou municipal. Então, quando você sai fora desse território de cobertura, como que você vai fazer, né? Então, você vai ter que pagar
Então eu vou para São Paulo, vou para o Nordeste, vou para o Sul. Então é sim importante e interessante você fazer a aquisição desse seguro viagem doméstico. Exatamente, até pela amplitude de cobertura do plano, entender se naquela região você vai, será que aquele plano tem um hospital naquele lugar, em algum conveniado? O seguro vai ter uma distribuição mais ampla de atendimento, né? Então acredito que isso também é um grande benefício. Com certeza. Como que funciona, Thiago, o processo de atendimento numa situação emergencial? Eu preciso abrir um chamado? Ele é assistencial ou ele é reembolso? Como que funciona? Olha, hoje, para você abrir um chamado, aconteceu uma ocasião, né? A gente falou sobre bagagem. Você vai pegar um termo da companhia aérea, vai comprovar que ele está vivo e você vai abrir um chamado na central, né? Se é para um atendimento médico, que é o item mais acionado hoje, a seguradora tem até 1 hora do máximo para te direcionar para um prestador, né, de serviço, a depender da urgência do seu atendimento. Entendendo que a gente pode ter desde a telemedicina para atendimentos mais leves, né? A gente tem uma telemedicina hoje com tecnologia de Israel, de ponta mesmo, imagina, ela mede até pressão arterial, né, se você tem uma arritmia, porque imagina, um eventual atendimento desse, e aquele diagnóstico, poxa, peraí, é uma situação que demanda um hospital, aí claro, vai mandar o paciente para o hospital, então depende muito da urgência do atendimento, mas é até 1 hora para dar esse direcionamento, é do prestador de serviço conveniado, e também, o que é mais legal, Patrícia, o atendimento em português da central em qualquer lugar do mundo, né? Imagina, em qualquer lugar do mundo você tem um atendimento em português, que pode ser através de uma ligação a cobrar para a seguradora, ou para o WhatsApp, que é muito prático também, e você ter esse direcionamento do atendimento. E é importante a gente falar de reembolso também, né? Sim. Que é outra prática. A SUSEP, que é a normativa dos seguros privados no Brasil, ela prevê que a seguradora não tem como ter prestador conveniado no mundo todo. Sim. Né? Não tem Impossível, como. na realidade. Exatamente. E o que ela prevê? Você pode, quando a seguradora, imagina você num lugar remoto, né? Não tem um hospital particular, e você precisar de um atendimento médico, então isso prevê que daí nesse caso o passageiro deve agir por reembolso. Como é que seria o reembolso? Ele abre um chamado na central, para deixar aberto o chamado, né? E ele vai pagar a conta do hospital e vai solicitar o reembolso depois. A seguradora tem geralmente de 20 a 30 dias para entrar com o reembolso para o passageiro. Que ótimo. E como que funciona? Eu já tive algumas perguntas em relação a isso. Quando você está em uma prática de esportes de lazer, como o esqui, por exemplo, e você está em cima da montanha, né? Enfim, aconteceu alguma situação e você precisa de um atendimento médico. Ali na montanha em si, ou às vezes, é muito comum, hoje tem os resorts de esqui, então não tem uma cidade, né, ali ao redor. Como que funciona esse atendimento? Porque ali não vai ter um hospital, você vai ter um atendimento emergencial da montanha em si, né? Exato. Ele pode usar tanto a solicitação de um traslado médico, eventualmente, que a seguradora pode mandar uma ambulância no local para trasladar esse passageiro para ir sim para um centro mais especializado, né, dependendo do que ocorreu com o passageiro. Não é incomum, está dentro das coberturas, o traslado médico para isso, para esse deslocamento, e aí um centro médico mais integrado que possa atender a necessidade do passageiro. E o atendimento em neve, realmente, isso não é incomum, né? A seguradora, ela não vai trabalhar com um resgate, né? As pessoas às vezes pensam no resgate. Isso vai ter já a montanha para dar esse direcionamento, né? A partir desse deslocamento, que tem essa opção do traslado médico, ou a depender de algum caso da UTI médica também, né? Não tem UTI, no caso aérea, né? Em outros casos, né? Você tem tudo isso dentro das coberturas médicas de todos os planos da GTA, e entender que para todo esse tipo de atendimento de neve, de esporte que envolve risco, com esportes amadores, você vender boas coberturas. Né? Com certeza, importantíssimo. E, infelizmente, acontece, a gente viaja para passear, para se divertir, para ter bons momentos, mas acontece sim falecimentos durante a viagem. Né? Acontecem os infartos, acontecem as quedas com, né, decorrência de óbito. Como que funciona todo esse procedimento? Porque muitas vezes você vai estar em outra cidade ou outro país, é outra língua, né? Emocionalmente, a pessoa que está acompanhando já vai estar abalada e tem toda a burocracia para repatriar o corpo, as documentações, né? Hospitalar, o óbito, enfim, todas as burocracias necessárias dessa situação de repatriação. Como que funciona nesse caso?